dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? A gente fica contente de ver uma turma nova aqui. Então eu vou ler uma mensagem que eu achei interessante, mas que, na verdade, é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né? Que é não desistir, né, dos nossos sonhos, dos nossos ideais, porque a gente acha dificuldade nas coisas, né? Aqui diz assim, você é chamado à luta, levante-se, disponha-se a trabalhar, servir, lutar, avante, tudo caminha para a frente, impere, desperta, chama e dá responsabilidade, é a marcha para a felicidade. Sem a luta que aperfeiçoa, você se definha, apequena-se, enfraquece e sofre. Preencha-se de coragem. Quem se dispõe à luta, revestido da confiança em Deus, encontra a vida plena. Então é isso, né? A gente não deve desanimar pelas dificuldades da vida, que todos nós temos, de um jeito ou de outro, mas seguir em frente, né? Porque Deus está conosco. A gente tem essa força dentro da gente, né? Então que Deus abençoe a todos, que assim seja. Olá pessoal, mais uma vez, muito bom dia. Permita-me mais uma vez abraçá-los com meu carinho, com meu reconhecimento, com a minha gratidão da tua presença aqui entre nós, que nós possamos juntos aproveitar integralmente essa oportunidade que Jesus nos oferece de aprender um pouquinho mais, para que a gente possa caminhar com mais segurança, entender um pouco mais o externo, mas acima de tudo o interno. Conhecer a nós mesmos, isso é muito importante. A espiritualidade tem falado muito sobre isso, né? Para que a gente possa avançar com mais segurança, para que a gente possa aproveitar integralmente essa grandiosa experiência que todos nós estamos tendo aqui nesse mundo, é importantíssimo se conhecer. Se você não se conhece, você não conhece as suas potencialidades. Se você não sabe de onde você veio, você não valoriza aquilo que você tem. Se você não se conecta com o teu Criador divino, se você não aprende a fazer isso, você não vai perceber a importância de tudo aquilo que está se passando na sua vida. Então nós precisamos, acima de tudo, nos conhecer, né? Então é importante a gente refazer essa lição, passar novamente por esse caminho, né? Para entender a nossa origem. Quem de verdade nós somos? Nós estamos temporariamente, como nos ensina a espiritualidade, vivendo uma experiência nesse mundo tridimensional, que é a Terra. Mas nós não somos daqui. É somente uma experiência, é somente um aprendizado, é somente a participação num curso intensivo para que a gente possa moldar, para que a gente possa melhorar o nosso ser espiritual. É só isso. Mas pelo fato de muitas vezes de nós nos envolvermos tão intensamente por este mundo material e muitas vezes ficarmos atraídos por ele, nós achamos, né, em determinado período da nossa existência que nós somos daqui. A gente começa a aceitar as regras que são estabelecidas nesse mundo, a gente começa a perceber as coisas como esse mundo nos oferece e aí a gente começa a sofrer com isso. Então é isso que está se passando. As pessoas estão vivendo uma experiência tridimensional que o Criador achou necessário, nós como espíritos milenares que somos, viver essa experiência para melhorar espiritualmente, acaba se engraciando por esse mundo e achando que é só isso. E aí nós criamos uma personalidade extremamente materialista, né? Então aí a gente começa a estabelecer essas regras materiais da nossa vida e sofrer com isso, porque a sociedade, de uma certa forma, como ela foi criada, como ela foi constituída, ela exige de nós, né? Nós temos que ser bem-sucedidos, nós temos que ter uma aparência muito boa, nós temos que ter aquele arquetipo, né, aceitável pelas pessoas, e tudo isso começa a entrar dentro de nós, da nossa consciência e do nosso ser espiritual, como exigência
muito difícil de ser atendida, né? Então quem que consegue se manter dentro da aparência que as pessoas falam, é bonito, é feio, né? Quem consegue financeiramente ter uma vida sempre positiva? É difícil. Então nós estamos começando a entender, ou pelo menos começando a construir dentro de nós, de maneira equivocada, como se nós pertencêssemos a esse mundo. E nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui, como nós falamos, numa experiência, né, de aprendizado. É só isso. Por isso que é importante esse autoconhecimento. Por isso é importante saber qual que é a sua origem. A tua origem, a minha, a origem de todos nós que habitamos aqui na Terra, seres vivos, é divina. Aliás, não são só os seres vivos, tudo aquilo que abrange o teu olhar, tudo aquilo que você sente, que você percebe, é criação divina, né? Mas esse mundo é transitório. Esse mundo que nós estamos percebendo, ele é tridimensional, e tudo que é tridimensional se transforma, se modifica. Nós também, né? Então nós não pertencemos a esse mundo. O nosso espírito, ele é diferente, né? A nossa centelha divina, ele não pertence a esse mundo. Nós estamos temporariamente nos movimentando aqui porque nos foi emprestado temporariamente esse veículo que nós chamamos de corpo, né? Agora, o que é importante, nós termos essa identidade, esse conhecimento que somos seres divinos e começar a viver segundo isso. Eu não vou conseguir pagar as minhas contas essa semana. Tudo bem, paga outra, né? A minha aparência não está de acordo com as pessoas acham que deveria. Tudo bem, é você, né? Então nós precisamos começar a trabalhar isso. Olhar para dentro de nós, mas nessa essência e não no exterior. Eu sempre costumo dizer que o espelho que nós conhecemos aqui na Terra, ele reflete uma imagem muito falsa sobre nós. Totalmente. Ele está refletindo a sua imagem exterior, a sua imagem física. Mas a sua imagem espiritual, ele não mostra. Ele não diz para você de onde você é, né? Ele não mostra a potencialidade que existe no teu ser. Então, por que é importante eu adotar esses conhecimentos para a minha vida? Para que você consiga caminhar com mais segurança. Nós estávamos falando esses dias atrás sobre essa crise de depressão que está sobre o mundo. As pessoas estão angustiadas, entristecidas, jovens, trancafiados nos quartos, porque os meus colegas não me admitem, porque, sabe, essas coisas emocionais, essas lutas, essas brigas internas, íntimas que nós travamos conosco mesmo e que nos maltrata. Mas por quê? Porque nós estamos vivendo única e simplesmente num mundo de terceira dimensão, esquecendo a nossa origem, que nós não somos daqui. Essa experiência tem que ser uma experiência bem vivida. As dificuldades, os desafios, as dores, as enfermidades, nada mais é para o espírito do que experiência, aprendizado, né? Então, cada vez que nós chegamos nesse mundo de terceira dimensão aqui na Terra, é para que a gente possa aprender algumas coisas que ainda faltam no bojo do nosso entendimento, da nossa compreensão espiritual. E depois de um período, como a gente já conhece, né, que aqui na Terra nós chamamos de morte, nós saímos daqui e voltamos para a nossa origem espiritual, para a nossa pátria espiritual. Lá sim, nós somos originais. Lá sim, nós somos nós mesmos. Por quê? Porque lá está incorporada a sua consciência verdadeira, a todas as suas experiências, tudo aquilo que você já viveu, né? Se hoje você é João, ontem você foi, sei lá, Pedro, né? Ou Maria, nós não sabemos, né? Temporariamente é apagado da nossa mente tudo isso, mas espiritualmente está tudo acumulado. Então, gente, aprender a viver é muito importante. Não levar a ferro e fogo tudo, né? Mas é porque eu preciso assim. Por que precisa? Você tem que viver de maneira sutil. Se não deu para fazer hoje, faça amanhã. Se não aconteceu como você queria, porque não era para acontecer, né? Então, quando nós começamos a entender de fato por que nós estamos aqui, nós começamos a viver de maneira diferente. Nós começamos a enxergar o mundo de forma diferente. Por isso que nós estamos vendo uma avalanche de pessoas depressivas, tristes, encabulhadas, porque as coisas não estão acontecendo como ela gostaria que acontecesse, né? Mas nós somos tão pequenos
para medir essa avaliação, nós somos tão pequenos para construir o nosso amanhã, né? Porque às vezes nós imaginamos, mas amanhã eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nós planejamos toda hora, todo momento, a todo instante. Mas eu faço uma pergunta e responda para mim sinceramente no teu íntimo. Quanto que já aconteceu daquilo que você planejou na sua vida? Muito pouco, né? A não ser que eu sou uma pessoa muito falida, mas eu já planejei tantas coisas e nada aconteceu. Muito pouco aconteceu. Por quê? Porque não era para acontecer. Porque nós achamos que nós somos donos do nosso caminho, né? Nós estamos fazendo e nós vamos... Não! Existe algo muito maior que de alguma forma nos auxilia. E graças a Deus existe isso, porque senão nós nos perderíamos. Deus está no controle das coisas. Ele nos criou, nos deu o livre-arbítrio, mas também Ele, de alguma maneira, Ele nos cerca de cuidados. Porque senão, se fosse por nossa conta, nós faríamos tudo, absolutamente tudo errado. Então, gente, é importante entender que existe uma essência divina que precisa ser trabalhada, né? Não é viver no mundo de terceira dimensão e nos colar nesse mundo de terceira dimensão e viver segundo as regras estabelecidas aqui, não, de maneira nenhuma. Nós constantemente precisamos buscar a nossa essência. Mesmo vivendo aqui, nós temos que ter o nosso período de meditação, de oração, de prece, né? Hoje nós temos bastante jovens aqui, a juventude precisa entender. Quer dizer que eu preciso ficar orando? Não é orar, mas é ter pensamentos positivos, ter pensamentos de amor, procurar observar as coisas com maior senso de gratidão. Eu já estava falando sobre gratidão, é importante isso. Agradecer a vida, agradecer a tudo aquilo que você tem. Quantas pessoas às vezes são privadas das coisas que nós possuímos, né? Aquilo que se movimenta ao nosso redor e nos enriquece de conhecimento, de entendimento, de substância. E muitas pessoas não têm isso. Então nós precisamos entender a nossa origem, fazer essa conexão com o alto, para que nós possamos valorizar um pouco mais essa experiência que todos nós estamos tendo aqui na Terra, né? Então viver de maneira mais tranquila, mais calma, sem exigir muito de nós mesmos. Porque esse é o maior problema, né? Nós automaticamente, quando acordamos pela manhã, já começa a exigência, a sua autopunição. Não, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer assim. Mas eu preciso. Não preciso, né? No momento certo, no momento adequado, vai acontecer. Então Deus é o nosso Pai Criador. Nós somos uma pequena parcela da divindade, não se esqueça disso. Aquilo que o espelho da terra mostra para você, esquece. É só uma figura, uma figura biológica, é somente uma figura material, né, da qual você é uma roupa material da qual você está se utilizando nesse momento para se movimentar nesse mundo, né? Você não é aquilo, você é muito mais do que isso, muito mais. Então, quando você estiver diante de qualquer desafio, e são muitos, né? Quando você estiver diante de qualquer desafio, lembre que você tem uma potencialidade divina no seu íntimo, que você consegue superar as suas dificuldades. E todos nós estamos sendo experimentados aqui na Terra. É o bom combate que dizia Paulo de Tarso. O que é o bom combate? É você combater, primeiramente, no seu íntimo. Você se conhece, né? Assim como eu me conheço, a gente sabe das imperfeições que nós carregamos. Sabemos dos nossos limites, sabemos das nossas fraquezas e também sabemos das qualidades que temos. Então ele fala que o bom combate é a gente combater aquilo que de imperfeito nós conhecemos dentro de nós. Esse é o bom combate. Então somos soldados preparados nesse mundo tridimensional. Nós podemos pegar como exemplo isso, né? O soldado, quando ele serve o exército, ele é preparado para quê? Para a guerra, né? Porque senão não faz sentido. Ele é preparado para a guerra, então ele vai lá, ele tem exercícios físicos para ficar resistente, ele tem técnicas de habilidade de tiro, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos que é utilizado num evento difícil de guerra, né? Então ele é preparado para isso. Mas não quer dizer que ele vai ter que vivenciar isso.
Então nós, como soldados de Deus, estamos aqui nesse mundo de terceira dimensão, sendo preparados espiritualmente, né? E qual que é essa preparação? É essa capacidade que nós temos que desenvolver em nós de sermos fraternos, de amar um pouco mais, de compreender o nosso semelhante, de saber olhar no espelho, mesmo que aquilo não nos agrade, saber, é a minha aparência, é aquilo que eu moldei, é isso que eu vou utilizar. É saber lidar com as nossas emoções, é saber lidar com as nossas fraquezas. Tudo isso é preparação para que a gente possa realmente, nesse bom combate, combater aquilo que ainda temporariamente nos prejudica. E por que nós vivemos assim? Porque nós iniciamos a nossa jornada aqui na Terra como crianças, e você percebe que as crianças têm um comportamento muito diferente da gente, né? As crianças são leves, soltas, tranquilas, para ela tudo é alegria, tudo é felicidade. Por quê? Porque ainda não foi corrompida por esse sistema tridimensional. Ainda não está contaminada por esse mundo materialista que nós vivemos. Lembra que Jesus pegou a criancinha e colocou, vinde a mim as criancinhas, porque Jesus queria dizer assim, a essência espiritual é isso aqui. Agora tira toda essa pressão do mundo seu, tira toda essa pressão que você criou para você mesmo, todas as lutas, todas as dificuldades, e vai ficar somente essa essência. É isso que nós somos, é isso que nós somos. E isso não se perdeu não. Você vai falar, mas é criança, já faz tempo. Não, temporariamente sim, mas a essência continua. Todos nós somos seres divinos, somos muito diferentes disso que nós estamos vivendo aqui. Somos, eu tenho certeza absoluta disso, né? Então nós não podemos entrar nessa pegadinha desse mundo de terceira dimensão. Deus criou assim justamente para que você saiba discernir, para que você escolha aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é certo. Somente nesse desenvolvimento nós vamos construir um ser melhor, aprendendo a discernir, aprendendo a classificar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Você tem essa possibilidade, eu também. Todos nós estamos tendo essa oportunidade e essa experiência. Essa é a realidade da vida. Por isso que a humanidade está sofrendo muito, porque está excessivamente presa com todas essas questões materiais, essas exigências sociais, de tudo que nós falamos, questão da aparência, questão de tudo, da questão financeira, você tem que ser bem-sucedido, você tem que dar bem na vida, você tem que viver em disputa com o outro. O que é isso? O que é isso? Esse não é um ser espiritual, né? Esse não é um ser espiritual. Então, gente, nós precisamos entender, compreender. Enquanto eu não buscar a minha essência, entender de verdade quem eu sou, eu vou ter dificuldades de viver. Vou ter. Porque os problemas, os desafios, eles acontecem constantemente, né? E quando eles surgem, é necessário ter um entendimento, ter a compreensão. Opa, peraí, é só uma experiência, é só um teste. Porque se você se envolve com aquilo, você vai achar que a vida está te castigando. Você vai achar que existe algum complô contra você. E não tem. É somente um teste, uma experiência, né? Viva aquilo da melhor forma que você puder. Se você conseguir resolver, beleza. Se não conseguir, tudo bem. Vai chegar um momento que você vai resolver. Mas você sofrer por conta daquilo não vai te levar a lugar nenhum. Então não deixe as pessoas falarem para você que você é isso, que você é aquilo, que você... Não importa, importa a sua essência, importa aquilo que de verdade você é, né? E se conscientize disso, porque não adianta você dizer isso para o mundo e você achar no seu íntimo que realmente, eu sou péssimo, eu não sirvo para nada, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. Damos sim, e somos ótimos, somos extraordinários. Todos nós somos extraordinários, porque somos filhos do Criador. Esquecemos disso, né? Em algum momento a gente acaba esquecendo disso. A gente vai vivendo nesse mundo, né, cheio de ilusão, é só ilusão. E aí a gente acha que a gente é daqui, e que a gente não presta, e que a gente é fraco, é mentira. Essa é uma grande mentira contada a todos nós. Somos excessivamente fortes.
né? Se quisermos. Se acionarmos o dispositivo correto dentro do nosso coração. E é isso que precisamos fazer, né? Então a vida, outro dia, uma vez eu estava comentando e brincando a respeito disso, a vida é um mágico, né? Um ilusionista. E você vê aquilo ali, você fala, nossa, como que ele consegue fazer isso? Como que a vida consegue fazer isso com a gente, né? Mas é tudo ilusão, é tudo ótica, é tudo, você está vendo do lugar errado. Porque ao mesmo tempo que o mágico está fazendo aqui para chamar a sua atenção, o correto está aqui. E você não olha aqui, você olha aqui, porque ele está fazendo que você olhe desse jeito. Então a vida é uma magia. Viver aqui na Terra é uma magia para o espírito, né? Nós precisamos vivenciar todos esses desafios e procurar tirar o melhor proveito que nós pudermos para enriquecer o nosso espírito, para aumentar o nosso conhecimento espiritual, para despertar, como se diz agora na modernidade, para despertar a nossa consciência espiritual. É isso, é só isso, né? Então, se você estiver passando por qualquer desafio na sua vida, não importa qual, mas o meu é muito grande. Todo mundo fala isso. O meu problema sempre é maior que o do outro. E não é. Os problemas são todos iguais. Porque às vezes você está passando um problema grande, mas é que você tem uma condição de viver aquele problema grande. E o outro está passando um problema pequeno, porque ele não tem ainda uma condição de viver um problema maior. Então todos nós estamos vivendo o problema que nós precisamos viver, né? Então se você estiver passando nesse momento qualquer dificuldade, quer seja emocional, né? Quer seja material, financeira, qualquer de relacionamento, hoje em dia tem muito isso, né? Não importa, viva isso, procure vivenciar isso da melhor forma possível, tenha paciência, né? Esses são atributos reais do espírito e não do mundo. Ter paciência, tolerância, fraternidade, compaixão, são sentimentos que de verdade enobrecem cada vez mais o nosso espírito e resolvem os problemas desse mundo tridimensional. Agora, quando você tem excessivo orgulho, quando você tem uma vaidade extrema, aí você está vivendo com os pés colados na terra, vivendo esses desafios e sofrendo barbaridade. Entende a diferença? Então nós precisamos começar a distinguir isso, o que é daqui e o que é nosso. Porque o que é daqui não é nosso. O que é daqui é somente experiência. É que nem o soldado no campo de batalha, no treinamento. Aquilo não é dele. Ele é simplesmente uma lição, é simplesmente uma oportunidade de ele desenvolver o amadurecimento como soldado, mas a sua essência é outra. Ele quer viver na paz, ele quer viver no bem-estar, não naquela situação difícil. Assim também somos nós aqui. Então, quando você estiver vivenciando esses desafios, lembre-se disso. A minha essência é divina. Feche os olhos, se veja como luz, né? Como ser diferenciado. Se por um acaso você olhar no espelho, que eu vejo muito na juventude hoje em dia, né? Que as redes sociais, elas é lógico, elas ajudam muito, né? Me ajuda a trabalhar, me ajuda a aprender muitas coisas, mas tem muitas coisas ali que infelizmente trouxe alguns prejuízos. Os jovens, por exemplo, ficam vendo aqueles vídeos, né, nas redes sociais e se comparando, né? As meninas principalmente, né, que adoram as selfies, os vídeos, né? E que se coloca lá numa posição e que fica toda linda. Então aquela que se acha ou aquele que se acha muitas vezes que não está dentro daquele padrão de beleza, sofre. Isso é armadilha, gente. Não caia nessa. É armadilha pura. Lembre-se da sua essência, não importa a casca, não importa a roupa que você está usando. Hoje eu estou tão maltrapilho aqui, essa roupinha, né, meia boca, mas eu estou aqui sentindo uma paz tão grande, eu estou me sentindo tão, com tanto envolvimento espiritual, não porque eu mereço, mas porque Deus é o meu Deus de amor, Deus é o meu Criador. Esses benfeitores que estão aqui se movimentando me abraçam como irmãos amorosos, independente dessa roupinha que eu estou usando, independente disso, independente da minha precariedade. Então não se esqueça, você é luz, você é ser divino,
Você é uma centelha do Criador, né? Nunca, jamais se esqueça disso. Porque quando você estiver naquele momento que você chora, que eu já passei por isso, eu sei como é, que você está enfrentando tantas dificuldades, que você se tranca lá no seu cantinho e você chora, porque você não consegue resolver, lembra que você é uma centelha divina, que você não é nada disso, e tudo isso vai passar rapidinho, muito rápido, né? A nossa vida é breve, muito breve. Agora, o que vale, o que fica, o que permanece, o que não se perde jamais, é aquilo que nós adquirimos dessa vida, é o que nós levamos daqui, né? Essa essência, isso é que é importante. O resto é só experiência, né? É só experiência. Aqueles que já fizeram um curso superior, né? Que já passaram por uma faculdade, se formaram, vocês utilizaram muitos materiais, não foi? Didático, digital, enfim, tanta coisa. Cadê o material? Não precisa. Por que não precisa? Porque você tem a essência. Você aprendeu a ser um médico, a ser um contador, a ser um engenheiro. É isso que é a essência. Espiritualmente falando, é assim que nós estamos vivendo. Tudo isso aqui é material didático. Tudo isso é material didático. Daqui a pouco nós não precisamos mais disso, porque nós adquirimos experiência espiritual, né? Experiência espiritual. Às vezes, os meus filhos, eles são apaixonados por carro, né? Carro, sabe esses carros que eles colocam turbinas e tal? Eles são apaixonados por isso. Fica, né? Velocidade, arrancada. E eu fico olhando aquilo e falo assim, nossa, mas eu acho que é tão pequeno isso para mim. Sabe por quê? Porque o meu ser já se identifica com uma coisa maior. Eu já piloto naves que voam à velocidade da luz. Isso é muito medíocre para mim, muito pequeno. Não que eu seja superior, não é isso, eu estou falando em questão de mentalidade. Vocês percebem, gente? Então vai chegar um dia, não vai demorar não, em pouco tempo, talvez a gente se encontre na espiritualidade, a gente vai discutir isso e brincar. Tudo isso aqui é uma coisa tão pequena, diante de tanta potencialidade que nós temos, de tanta coisa que nós podemos fazer, né? A gente vai dar risada. Nossa, como eu sofria com questões tão pequenas, com obstáculos tão insignificantes. Não podemos, gente, não podemos. Somente agradece a tua vida, a oportunidade que Deus está te concedendo de viver nesse mundo tridimensional. Aqui nós enriquecemos de experiência o nosso espírito, aprendemos a amar, a ser fraternos, a respeitar as pessoas e a melhorar aquilo que já existe dentro de nós. É só isso. Então que você possa realmente sair daqui hoje levando no seu coração essa certeza de que você é centelha divina, de que você é filho de Deus, de que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida é por um motivo, e saiba viver da melhor forma possível para que você saia daqui valorizado, daqui que eu falo, desse mundo tridimensional. Se amanhã ou depois Deus, em sua infinita bondade, falar assim, filho, volta para a sua casa, que nós possamos levar o nosso coração em paz, tranquilo, e a experiência vivenciada, né? E o trabalho cumprido. Então é isso, que Jesus enche o nosso coração de alegria, nosso espírito de paz, e que nós possamos trilhar com mais segurança, porque agora nós nos conhecemos, sabemos qual que é a nossa essência e sabemos tudo aquilo que nós precisamos fazer para viver melhor. Muito obrigado, um ótimo domingo, muita paz a todos. E mais uma vez, com os nossos corações cheios de amor, de gratidão, vamos levando ao Pai as nossas mãos para o céu, imaginando também que essas energias positivas possam envolver os nossos irmãos em sofrimento, que se encontram angustiados, deprimidos, ansiosos, que eles possam ter a certeza de que Deus olha por todos nós e que eles são fortes e podem resolver os próprios problemas. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram internados nos hospitais,
que tiveram problemas graves de saúde, para que se sintam confiantes na bondade eterna e lutem pela sua própria melhora. Vibremos pela paz em nosso planeta Terra, para que todas as nações respeitem os seus cidadãos, porque somos todos irmãos e merecemos ser tratados com dignidade. Vibremos pelo Brasil, a nossa terra amada, para que sejamos todos respeitados, dignos, que possamos nos entender da melhor forma possível com os nossos irmãos. E vibremos também pelos nossos próprios lares, pelos nossos entes queridos que tanto amamos, para que eles tenham harmonia, alegria, felicidade, tudo aquilo que a gente gostaria para nós mesmos. Que assim seja. E nós vamos assim encerrando essa primeira parte do nosso trabalho, com o nosso coração envolto nesse sentimento de paz. Todos nós nesse momento estamos sendo abraçados pela espiritualidade, que amorosamente vieram de tão longe prestigiar o nosso encontro e o nosso desejo ardente de aprendizado. Nós agradecemos a esses amigos e, ajoelhados em espírito mais uma vez, sentimos a presença generosa, radiante do nosso querido Mestre Jesus e dizemos: obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz, que nós percebemos e sentimos que emana do teu coração em benefício de todos nós. Obrigado, Senhor, por tantos recursos que tem nos concedido, pela oportunidade da vida, por esse momento que nós nos encontramos aqui, mergulhados nesse oceano de vibrações sutilizadas que nos fortalece o íntimo, nos anima o coração e nos estimula a caminhada. Obrigado, Jesus, pelos amigos que nos amam, pelas pessoas que estão sempre conosco, nos auxiliando, estendendo as suas mãos. Obrigado pelo papai, pela mamãe, pela esposa, pelo esposo, pelo irmão. Obrigado, Senhor, pelas flores da natureza que exalam o seu perfume e enche o nosso coração de paz. Obrigado, Senhor, pelo alimento saboroso que muitas vezes nós dividimos com aquele que nós amamos. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que muitas vezes nós desprezamos e não valorizamos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão luminoso que temporariamente nós não conseguimos perceber, porque o nosso corpo carnal nos impede de percebê-lo, mas nós sentimos essas energias que emanam e que nos envolve de uma forma tão intensa que nós nos sentimos verdadeiramente filhos de Deus. Obrigado, Jesus.